Então, boa tarde, meu nome é Flávia, eu sou R3 de Pediatria do CGP, rodei no estágio nesse mês aqui no Júlia e vou apresentar um artigo que foi publicado no BMJ agora em novembro de 2021. O artigo é um artigo de revisão sobre o diagnóstico e manejo da displasia broncopulmonar. Então, a displasia broncopulmonar é uma doença pulmonar crônica que tem características clínicas, radiológicas e histológicas muito bem determinadas e próprias. E ela vai cometer, em geral, os recém-nascidos que são prematuros e que são submetidos à oxigenoterapia suplementar e ventilação mecânica nos primeiros dias de vida. A gente vai considerar a displasia broncopulmonar em qualquer recém-nascido que permanece dependente de oxigênio em concentrações acima de 21% por um período maior do que 28 dias. Então, nesse artigo, na introdução, eles vão falar um pouco sobre a displasia broncopulmonar, trazendo que ela é a complicação mais comum da prematuridade. Então, cerca de 45% dos bebês que nascem com menos de 29 semanas de idade gestacional vão apresentar um quadro de displasia, né, variando da sua gravidade. Apesar dos avanços no cuidado com prematuro, você tem uma melhora da sobrevida, mas em relação à displasia broncopulmonar, a incidência ela continua estável ou até mesmo aumentada. Isso é explicação muito óbvia, né? À medida que você avança o cuidado, você melhora a sobrevida, sobrevive mais gente e acaba tendo aumento das complicações geradas mesmo por essa necessidade de oxigênio nos primeiros dias de vida. É uma condição sistêmica, então a displasia broncopulmonar ela não é um quadro pulmonar único, é uma condição sistêmica que vai ter implicações ao longo da vida para a saúde e a qualidade de vida do paciente prematuro. O que o artigo traz muito e que a gente vai ver nos próximos a seguir é que existe uma carência mesmo de uma definição objetiva de displasia broncopulmonar. Bom, então qual foi a metodologia que eles usaram? Foi feita uma pesquisa nos bancos de dados da PubMed, Embase e Cochrane, da data de 1967 até setembro de 2020, que foram artigos que foram publicados em periódicos nesse período. O que eles usaram, né? Eles usaram, então, resultados de ensaios clínicos randomizados, com ênfase naqueles que foram publicados depois de 2010, resultados de estudos retrospectivos que foram considerados bem desenhados por eles e que tinham um N significativo, que era de pelo menos de 150 participantes, que nasceram antes de 29 semanas de gestação. Eles incluíram também na análise estudos com animais para poder fazer avaliação de plausibilidade biológica e eles incluíram estudos que estiveram nesse site do Clinical Trials para identificar potenciais tratamentos que estivessem em investigação. Bom, então eles trazem essa figura, que é uma figura muito interessante mesmo, mostrando as características, mostrando como a displasia broncopulmonar tem uma patogênese muito maior do que o pós-natal, né? Então existem fatores perinatais, fatores pré-natais e fatores pós-natais que estão envolvidos no surgimento da displasia broncopulmonar. E, além disso, existem fatores, uma modulação epigenética também contribuindo para o desenvolvimento da displasia. Nesses gráficozinhos aqui, nesses sensorzinhos de temperatura, eles vão mostrar, né? Então, os fatores que estão mais associados com resiliência, ou seja, com não ter, e fatores que aumentam a vulnerabilidade. Então, quanto mais vermelhinho fica, maior a vulnerabilidade, quanto verdinho, menor a vulnerabilidade para desenvolver a displasia broncopulmonar. Então, os principais fatores que eles trazem é a idade gestacional mais alta, então quanto mais tempo o neném ficar dentro da barriga da mãe, melhor para ele, o sexo feminino. Então, isso estão mais associados com um desenvolvimento pulmonar normal. E aí vão vir fatores do período pré-natal, que é a insuficiência placentária, que está associada, por exemplo, com tabagismo, a presença de quadros infecciosos e inflamatórios, então a coliominionite. Isso são fatores perinatais que vão contribuir para o desenvolvimento de displasia broncopulmonar depois que o neném nascer. Além disso, tem uma predisposição genética e uma modulação epigenética que está em estudo. E aí, nos fatores pós-natais, que é depois que o neném nasce, então, o que vai favorecer? Então, o que favorece? É a presença, né, de uma resposta inflamatória importante e de um dano tecidual. Então, tudo isso vai contribuir para a displasia broncopulmonar. E aí, em relação à inflamação e dano tecidual, a gente tem quadros de infecção, enterocolite necrotizante. E aí, o que pode ajudar a barrar esse quadro de inflamação é o uso de cafeína, o uso de esteroide pós-natal e o leite materno. Então, o que eles trazem? Eles trazem as definições que são mais usadas e e as limitações em relação a ela. Então, as definições iniciais de displasia, elas baseavam-se em medidas consistentes com comprometimento de troca gasosa associada com a normalidade radiográfica e sintomas clínicos que persistiam por mais de 28 dias. Em 1988, o China foi feito um estudo retrospectivo em um centro único que mostrou que o uso continuado de oxigênio suplementar depois de 36 semanas de idade corrigida, ela estava mais associada a achados pulmonares normais, de acordo com critérios que foram listados no estudo. E aí eles incorporam essa definição para a China, associando, então, além desse comprometimento de troca gasosa e dessas anormalidades radiográficas, que persistiam por mais de 28 dias. Então, essa foi a definição do China.
Depois, o NIH, em 2001, eles fizeram uma conferência e em estudos, eles determinaram que o diagnóstico de displasia bronquopulmonar ele existia se fosse necessário o uso de oxigênio suplementar por pelo menos 28 dias. Na definição do NIH, eles dividem a displasia bronquopulmonar em graus, leve, moderado e grave, e eles fazem uma associação com a idade pós-natal e com os dias de vida. E essa definição de 28 dias que eles colocam, ela aumenta a sensibilidade, mas ela diminui a especificidade em comparação com China. Ou seja, não existe uma definição que seja perfeita, né? Existem limitações nas definições de displasia bronquopulmonar, e por isso que em 2018 o Instituto Nacional de Saúde Infantil e Desenvolvimento Humano, eles patrocinaram um workshop para levar uma definição revisada mesmo de displasia bronquopulmonar. Os fatores que eram limitantes e que não foram incluídos na definição de China e do NIH de 2001, eles foram incluídos no NIH de 2018, que foi, por exemplo, o uso de catéter nasal de alto fluxo e o fato de incluir nenéns que estavam gravemente enfermos e que morriam de causas respiratórias antes de 36 semanas de idade corrigida. Esses pacientes não eram contemplados nas definições anteriores, por isso elas acabavam ficando menos sensíveis. Por causa disso, os critérios do NIH de 2018, eles identificaram uma proporção muito maior de pacientes do que as definições de China e de NIH de 2001. Então, eles são ótimos, a gente pode usar eles? Não, porque o estudo tem ainda muitas limitações, o estudo tem muitos vieses, então precisa ser feito, o que o artigo propõe é que seja feito uma avaliação melhor, com um desenho de um estudo melhor para poder avaliar esses critérios de maneira mais confiável. Então, né, nas limitações que eles trazem dessa revisão do NIH de 2018, é que a decisão pelo suporte respiratório, ela ainda é do médico. Em geral, você determina se existe necessidade ou não de suporte respiratório baseado em critérios que são subjetivos. Então, o trabalho respiratório, né, então o padrão respiratório do neném, o esforço, a frequência de eventos de apneia com bradicardia, a capacidade de receber alimentação por via oral adequada e a manutenção de uma trajetória de crescimento adequada. Ou seja, todos esses fatores que são avaliados para decidir sobre a necessidade ou não de suporte respiratório, eles são fatores subjetivos e que vão variar em cada centro. Então, isso acaba trazendo muito viés para a definição da displasia bronquopulmonar. Além disso, os diuréticos e o uso de broncodilatador, eles podem influenciar na necessidade de suporte respiratório, reduzindo em alguns casos, e eles não existe um critério muito bem estabelecido, objetivo, para iniciar o uso de diurético ou de broncodilatador. A decisão ela vai variar, né, de serviço para serviço, então isso também pode influenciar. Falha na diferenciação de bebês com hipertensão pulmonar associada à displasia, ou seja, o quadro clínico do paciente, ele é único e exclusivamente pela displasia, ou ele está associado, a piora dele está associada à presença da hipertensão pulmonar. Então, como não tem uma diferenciação muito bem determinada para isso, pode acabar se pegando uma gama de pacientes piores que têm hipertensão pulmonar e não apenas displasia bronquopulmonar, e isso tudo entrar na conta da displasia. E além disso, a variação da pressão média das vias aéreas gerada por diferentes modos de suporte não invasivo. Ou seja, essa variação na pressão média das vias aéreas, ela pode gerar o desenvolvimento, por exemplo, de malácias, que vão gerar um padrão respiratório pior, que vão gerar um quadro pulmonar pior, e que não é da conta da displasia também. É outro problema, mas que acabam entrando na conta da displasia. Então, isso tudo faz a gente ter um diagnóstico de uma displasia muito mais grave do que na verdade é, ou muito mais casos do que na verdade são, e isso é uma limitação do estudo desse último workshop que foi feito. Então, aqui é uma figura, né, é uma linha do tempo mostrando a progressão dessas definições da displasia bronquopulmonar. Então, isso é para reforçar isso que eu já falei anteriormente, que realmente é difícil, existe ainda uma necessidade de melhorar essa definição, essa graduação, por causa dessas limitações todas. A última definição que a gente tem é de Johnson de 2019, que acaba entrando também nesses mesmos problemas que eu citei anteriormente. Outras possibilidades que poderiam ajudar na melhora dessa definição é fazer uma avaliação longitudinal pela função pulmonar e com questionário respiratório, mas isso acaba demandando mais tempo e profissionais capacitados para fazer esses treinamentos, essas avaliações. Além disso, outros recursos que ajudam na definição da displasia são estudos radiográficos, então radiografia, tomografia, ultrassom e ressonância magnética, principalmente se essa avaliação ela for baseada em um sistema de scores para deixar a avaliação mais objetiva e menos subjetiva, e abordagens baseadas em biomarcadores, que é o que a gente tem aí de novidade hoje. Bom, e aí depois eles vão trazer um pouco sobre o manejo, né? Coisas que a gente pode usar no manejo da displasia bronquopulmonar. Então, em relação ao uso de oxigênio suplementar, o que foi visto? E aí, quando eles vão trazendo esses fatores do manejo, eles vão trazendo resultados de vários estudos que foram avaliados, mas que eu não vou falar sobre isso. Vou falar da conclusão deles. Então, em relação ao uso de oxigênio suplementar, foi visto em várias RCTs que foram realizadas que você fazer hiperóxia, então você ter um alvo de saturação muito alto, não era benéfico, não diminuía a mortalidade
e às vezes podia estar associado até a piora do quadro. Então, eles recomendam o uso de metas de saturação na faixa de 90 a 95 quando o bebê precisa de FiO2. Em relação ao suporte respiratório precoce e administração de surfactante, o que eles viram? Que a administração de surfactante exógeno ela não teve redução na incidência de displasia broncopulmonar. E que quando comparado à administração de surfactante, por exemplo, pela técnica Ensure, sobre o início precoce de CPAP, não teve vantagem entre um e outro. Então, o uso de surfactante exógeno não necessariamente vai reduzir a incidência de displasia broncopulmonar, principalmente quando comparado ao início precoce de CPAP. Sobre a ventilação mecânica invasiva. Sobre a ventilação mecânica invasiva, se ela não puder ser evitada de jeito nenhum, então nesses prematuros, é muito, muito importante que se adotem estratégias de ventilação que sejam direcionadas a volume. Então, é uma ventilação protetora mesmo, né? Em relação à ventilação de alta frequência, apesar dela ser super falada, não existe os estudos que foram feitos comparando nenéns que receberam ventilação de alta frequência com ventilação mecânica convencional, senão eles não conseguem fazer nenhuma recomendação forte em relação ao uso, ou seja, é tão benéfico que vale a pena. Não foi possível fazer, porque eles não tiveram um resultado estatisticamente significativo que validasse a ventilação de alta frequência. E deve-se realizar o desmame proativo de ventilação mecânica durante a primeira semana de vida. O que é isso? O que isso quer dizer? Que é muito interessante. O que eles mostram é o seguinte, que é preferível você ficar, por exemplo, se você tem que ficar 14 dias na ventilação, dando um exemplo, o neném vai ficar 14 dias. É preferível que ele fique, 7 dias, pare 2 dias e volte 7 dias, do que ele ficar 14 dias seguidos. Existe uma diferença nisso, né? Então, o uso constante da ventilação mecânica, ele é pior do que você fazer, mas ele vai falhar e vai precisar voltar. Não tem problema, mas se ele conseguir ficar pelo menos 2 dias fora da VM, isso é ótimo e vale a pena. Então, esse desmame proativo da ventilação, ele precisa ser estimulado mesmo, né? O neném tem condição de estubar, vamos estubar. Não vamos ficar pensando, mas e se? E se depois entuba de novo? E é preferível isso para ele. Em relação à cafeína. Então, em relação à cafeína, o que eles mostram? Que o início precoce da terapia com cafeína, nos primeiros 3 dias de vida, ele tem benefício. Tem um impacto significativo na redução da displasia broncopulmonar e da morbidade neurológica associada com a displasia a longo prazo. Só que o que eles não conseguiram determinar é dizer se é melhor eu começar essa cafeína nas primeiras 3 horas ou nas primeiras 12 horas. Eu sei que eu preciso começar nos primeiros 3 dias, mas esse início precisa ser tão precoce, nas primeiras horas de vida, isso ainda não existe dúvida. Tanto sobre a dosagem ideal e o momento de início, dentro desses 3 dias, né? Em relação ao corticoide pós-parto. Em relação ao corticoide pós-parto, as indicações elas vão variar conforme o tipo de corticoide. Então, por exemplo, em relação à dexametasona, o uso da dexametasona nesses nenéns prematuros foi visto que se você inicia ele na primeira semana de vida, você vai ter uma redução da ventilação mecânica e vai ter redução da displasia broncopulmonar. Então, ótimo, posso fazer? Não, porque o que a gente falou? Que a displasia broncopulmonar é uma condição sistêmica, então a gente não pode ficar com os olhos apenas fechados na questão pulmonar. Existem outras morbidades associadas com ela, como, por exemplo, uma morbidade neurológica. Então, eles viram que o uso da dexametasona, inicialmente, ela ajuda na redução da displasia broncopulmonar e do tempo de ventilação mecânica, mas para ela fazer isso, ela acaba levando a um risco aumentado de comprometimento do neurodesenvolvimento e de paralisia cerebral. Então, o benefício não supera o risco. Então, ele deve ser fortemente desencorajado na primeira semana de vida. A dexametasona pós-natal, então, quando que a gente vai reservar, quando que a gente vai indicar ela? Desde que não seja na primeira semana de vida. Deve ser indicada para bebês que têm um maior risco de desenvolver displasia broncopulmonar e que permanecem dependentes de ventilação mecânica por mais de 21 dias de vida. Então, se a gente está vendo que está permanecendo, depois de 21 dias de vida, ele segue dependendo da dexametasona, ele segue dependendo da ventilação mecânica, o uso da dexametasona pode ser vantajoso. Mas nunca na primeira semana de vida. O tratamento com hidrocortisona, então, e o tratamento com hidrocortisona em baixa dose na primeira semana de vida. Ele está associado com uma pequena, mas tem significância estatística, melhora no diagnóstico de displasia broncopulmonar, principalmente em pacientes que a mãe teve uma infecção ou um quadro inflamatório, né, como coriominionite. Então, existe, essa pequena vantagem do uso da hidrocortisona nessas situações. E, em relação ao uso da budesonida inalada, não teve significância nos RCTs que eles estudaram, então não é recomendada para prevenir displasia broncopulmonar. Em relação aos diuréticos. A furosemida, o uso da furosemida, ela não é inerte, né? Existem consequências quando você começa a usar a furosemida para um recém-nascido. E dentre essas consequências tem ganho de peso reduzido, perda de eletrólito, então distúrbio hidroeletrolítico, nefrocalcinose e doença metabólica óssea.
Então, a gente recomenda para todo mundo de olhos fechados? Não. Como existem esses malefícios, né, essas consequências do uso prolongado de diurético, eles devem ser usados com cautela e eles devem ser usados naqueles pacientes que tiveram resposta. Então, você usou o diurético, ele respondeu? Ótimo, continua. Ele não respondeu? Tira. A gente não precisa usar, porque aí os malefícios vão superar os benefícios. Em relação aos broncodilatadores, a mesma coisa. Os broncodilatadores, a displasia pulmonar, a displasia broncopulmonar, ela está associada com o quê? Com uma hipertrofia do músculo liso ao redor das vias aéreas e inflamação. Então, se eu pensar que eu vou dilatar essas vias aéreas que estão inflamadas e estão espessadas, então existe plausibilidade biológica para o uso dos broncodilatadores. Mas eles são recomendados só nos pacientes que têm displasia pulmonar grave e que tenham sintomas semelhantes ao de asma, tipo tosse seca, sibilância, sintoma induzido por exercício, que interna muito por quadro de exacerbação e que melhoram. Então, você fez o broncodilatador, você teve reversão do quadro de sibilância, do quadro de aumento do tempo respiratório, de esforço, melhorou? Ótimo, então usa. Não melhorou? A gente não usa. Em relação às estratégias nutricionais, as estratégias nutricionais, elas são muito bem determinadas, que uma restrição relativa de líquidos, introdução precoce da alimentação enteral. Então, aquela ideia que tinha de que prematuro tem que ficar sem comer, não. Quanto mais precoce a gente conseguir começar uma nutrição trófica, melhor é para o paciente. E a otimização dos componentes da nutrição parenteral, eles devem ser fortemente considerados. Por quê? O paciente vai precisar ele precisa de caloria, ele precisa de aminoácido, ele precisa de proteína, ele precisa de lipídio, ele precisa de cálcio, ele precisa para ele poder recompor o seu tecido pulmonar. Então, a estratégia nutricional é muito importante. Além disso, eles trazem como outras estratégias terapêuticas, quando a gente fala de displasia broncopulmonar grave, a gente tem dois fenótipos possíveis. Um fenótipo atelectásico e um fenótipo cístico. No caso do atelectásico, eles trazem que a gente usar PEPs mais altas, com volumes correntes mais normais, né, de 4 a 7, é benéfico. E no caso do componente cístico, a gente usar PEPs mais moderadas com volumes correntes mais altos. Tem benefício também. Outra coisa que na avaliação, na avaliação retrospectiva desses estudos que eles viram, é que pacientes que estão necessitando de ventilação invasiva entre 90 e 100 dias de vida, que já tiveram entre 5 e 7 tentativas de extubação falhas, a gente deve considerar fortemente para eles uma traqueostomia, porque ela vai estar associada com uma melhora do crescimento e do desenvolvimento para esses nenéns. Então aqui, é uma tabela que resume, está no artigo, que resume bem essas estratégias, todas as estratégias associadas com a displasia broncopulmonar. Tem outras que eu não comentei, porque elas não são tão importantes e não tem tanto consenso em relação a elas, como por exemplo o uso de vitamina A. E aí o que a gente tem? Então, na verdade, a falta de uma diretriz, de um consenso internacional sobre o diagnóstico de displasia broncopulmonar, ele acaba sendo um obstáculo para o progresso da pesquisa clínica mesmo. E aí acaba ficando limitadas essas indicações no manejo mesmo, né? E de tratamento emergente, o que o estudo traz? Então, em relação à suplementação pré-natal de vitamina C. A suplementação pré-natal de vitamina C foi visto que existe um benefício quando o RN foi exposto ao tabagismo materno. Mas é um RCT que ainda está em estudo e que nos próximos 5 a 6 anos deve ter uma resposta mais consolidada sobre se essa suplementação pré-natal de vitamina C, ela faz sentido para reduzir displasia broncopulmonar em pacientes que são filhos de mãe que foram expostos ao tabagismo. Além disso, outro estudo que está correndo é o estudo da administração de N-acetilcisteína para mulheres que entram em trabalho de parto prematuro por causa de um quadro infeccioso confirmado ou um processo inflamatório, né? Então, febre e tudo mais. O uso da acetilcisteína, num trabalho que eles fizeram, mostrou uma redução dramática na incidência dos bebês que foram nascidos de mães do grupo tratamento. Mas eles comentam, assim, que precisa de um RCT em escala maior para que essa prática seja incorporada mesmo à prática clínica. Em relação ao surfactante exógeno, então, ele como meio para oferecer a budesonida diretamente aos espaços aéreos tem se mostrado promissor e esse é um ensaio que está em atividade atual e que está recrutando pacientes para os próximos 5 a 6 anos. Além disso, em relação ao fator de crescimento semelhante à insulina, esse estudo do fator de crescimento semelhante à insulina é um estudo que eles estavam fazendo para avaliar a retinopatia da prematuridade. Quando eles foram ver isso, eles administravam o IGF-1 e viram que esses pacientes, além de ter uma resposta boa para a retinopatia, eles tinham menos displasia broncopulmonar do que os pacientes do grupo controle. Então, eles fizeram um braço desse estudo e começaram a avaliar um subgrupo para avaliar os quadros de displasia e não somente os de retinopatia da prematuridade. Mas também é um estudo que ainda está acontecendo. E
para finalizar, as terapias baseadas em células tronco mesenquimais, que são o futuro da pesquisa mesmo, né? Bom, então concluindo, o que a gente vê? A displasia broncopulmonar ela é uma doença multifatorial complexa, que também está associada a outras patologias que vão afetar o bebê prematuro. Então, atraso de desenvolvimento neuropsicomotor, deficiência de crescimento, outras complicações como retinopatia da prematuridade, cardiopatias. E aí, a falta de uma definição objetiva mesmo de displasia broncopulmonar, ela vai representar um desafio mesmo, significativo para a avaliação de novos tratamentos. Porque como é que você vai avaliar uma coisa se você não tem bem estabelecido o que é aquela coisa, né? A definição de China de 1988, ela continua a ser o critério mais consistente para definir em estudos clínicos. O resultado do NIH de 2001, ela frequentemente não é relatada, então não é uma definição que a gente vai ver muito. E apesar de parecer muito boa a definição do NIH de 2018, ela ainda não foi validada numa grande população neonatal. Então o N dela ainda é pequeno e por isso que nos estudos clínicos continua sendo usada a definição de China de 1988, apesar dela não conter aqueles pacientes com uso de cânula nasal de alto fluxo e os pacientes gravemente enfermos por quadro pulmonar. Apesar, né, dos avanços na compreensão da patogênese da displasia broncopulmonar, poucos tratamentos disponíveis são suportados por evidências de alta qualidade. Então, vocês podem ver assim, que tudo isso que eu falei para trás, sempre eu falei, mas isso não tem uma evidência tão boa. O grupo de estudo é pequeno. Então, você não tem uma evidência de grande qualidade para você falar, isso a gente faz de olho fechado, igual a gente faz adrenalina na parada. E novas terapias para prevenir ou mitigar a gravidade da displasia broncopulmonar, elas têm um potencial mesmo de transformar os resultados de saúde por uma população que é cada vez crescente, uma vez que você tem uma assistência à saúde muito maior, uma sobrevida muito maior desses recém-nascidos prematuros, e a gente acaba precisando mesmo de terapias mais específicas para poder fazer esses nenéns viverem mais tempo e com qualidade de vida. É isso. Muito obrigada.